Fala pessoal, você tá no Sebrae Prevcast, o podcast do Sebrae Previdência. Eu não sei quando esse episódio vai ao ar, então não sei se é o primeiro, se é o segundo, se é o terceiro. Mas, 2023, né? Iniciamos 2023 aí com o pé direito, cara. E hoje eu tô num lugar diferente porque eu tô... O Denilson Dan, né? Não pode chamar de Denilson, que é por causa do... É o sobrenome, o nome dele, sabe? O peso do nome. Então eu não posso ficar chamando de Denilson, que é um apelido carinhoso. O Dan tá viajando a trabalho. Catarina, que às vezes vem aqui pra bancada também, hoje não pôde estar presente, mas eu tô muito bem acompanhado. E obrigado por ter vindo mais uma vez. Sheila, e eu sempre erro seu sobrenome, que ele é tipo um trava-língua. Marocolo. Tipo um trava-língua foi... Mas cara... Pra escrever a pauta desse programa, eu fui olhar o programa anterior pra ver como é que escrevia seu nome. Porque assim, eu sempre... Tem 2 Cs, não é uma coisa assim? 2 Cs. Sheila, obrigado por ter vindo mais uma vez. Prazer é meu, Calero, estar aqui com você, estar aqui com essa equipe joia, pra falar de um assunto tão gostoso, né? Eu já vou falar do tema. Já vou falar do tema. Antes de falar do tema, segue a gente nas redes sociais, Facebook, LinkedIn. É só jogar Sebrae Previdência que você acha, e o nosso portal sebraeprevidência.com.br. No Instagram, a gente tem uma página de educação financeira e previdenciária chamada Finanças Check. Segue lá. Tem uma série de vídeos muito boas, muito conteúdo legal, bacana pra você. E o que mais? Eu acho que o Spotify. Assim, se você tá ouvindo a gente pelo Spotify, no YouTube, só jogar Sebrae Previdência. Se você tá aqui no YouTube, no Spotify, joga Sebrae Prevcast, que você acha a gente lá. Nós também estamos lá na plataforma. E é isso. E o tema do episódio de hoje é saúde emocional para uma boa qualidade de vida. Da última vez que você veio, a gente falou sobre como a saúde emocional, não é? Mental, emocional, não lembro agora, influencia na vida financeira. Não, é o oposto. Como que a vida financeira. E a gente acabou entendendo que eles se retroalimentam, né? Sim. Ela não tava, a nossa diretora, ela não tava na época desse episódio. Mas o rapaz que tava dirigindo na época, ele saiu falando assim: eu descobri que eu preciso resolver minha vida financeira. Porque senão eu vou ficar com o psicológico abalado. Exatamente. Eu vou deixar, diretora, anota aí pra pôr, mas a gente vai colocar aqui no card o episódio anterior. Ele foi um dos preferidos aqui do Sebrae Prevcast, é um dos que tem mais visualizações também. Depois dá uma olhada lá. E hoje, né, vamos falar de um assunto eu acho que um pouco mais delicado. Não é? Sim. Sheila, vamos começar assim, vamos entender a diferença, porque eu não sei diferenciar a saúde emocional de saúde mental. E aí logo quando eu vou falar sobre algum assunto, eu começo a gaguejar, tipo, se eu vou falar sobre o assunto, isso é emocional ou isso é mental? Qual que é a diferença? Então, o que acontece? Depois, principalmente da pandemia, muitas mudanças começaram a acontecer a nível de nomenclatura, já vinham sendo pensadas, né? Mas efetivamente pelo marco da pandemia, que trouxe muita coisa nova, muitas pessoas tiveram que se reinventar de diversas formas. Então tudo isso fez com que pessoas que já vinham pensando em algumas nomenclaturas fossem mudando. E até algumas teorias. Então, veja, nós somos um ser biopsico-sócio-espiritual. Não, explica isso pra gente, pelo amor de Deus. Que eu já esqueci o que você falou. Nós somos um ser que tem questões físicas, fisiológicas, a gente tem questões genéticas, que a gente recebe dos nossos pais, né, dado, por exemplo, cor de olho, né, tipo de cabelo, tamanho. Então, nós temos características genéticas, nós temos características fisiológicas de cada um tem as suas características fisiológicas, a gente tem características emocionais e a gente tem características espirituais. Certo. Entendeu? Então, para mais ou para menos, tem pessoas, por exemplo, que a nível espiritual, elas não desenvolvem tanto essa inteligência espiritual. Certo. A inteligência que a gente mais desenvolvia era a cognitiva. E por isso, durante muitos anos, nós ficamos travados na nossa história. Por quê? Porque a gente não se reconhecia como um ser social, biosocial. Eu me relaciono com pessoas, só que antes de me relacionar com as pessoas, eu tenho que aprender a me relacionar comigo mesma. Nossa, isso é uma tarefa muito difícil. Esse é o nó. Esse é o calcanhar de Aquiles. Eu acho que no último podcast a gente falou sobre isso. E eu falei assim que
pra mim, uma das coisas mais difíceis que eu tava passando e que eu ainda tô passando é aprender a se relacionar consigo mesmo. Porque você acaba... Quando você se relaciona com a pessoa, você conhece ela. Então você conhece defeitos e qualidades. Isso. E quando você se relaciona com você mesmo, você também vai descobrir isso. E às vezes é duro você Exatamente. descobrir que você não é uma pessoa tão legal quanto você achava que você era. Exatamente. E aí, como tratar isso, né? Porque, por exemplo, eu descobri que eu sou uma pessoa... Por exemplo, eu sou impaciente total. E por conta da minha impaciência, eu acabo sendo um pouco rude. Quer ver um exemplo? Ontem, minha mãe tá com infecção urinária. E assim, todas as garrafas que eu já ganhei, todas não, mas 2 que eu ganhei aqui no trabalho, eu dei pra ela. Pra incentivar. Toma água, toma água. E eu vivo perguntando, você toma água? Ela não toma. E aí ontem ela tava com infecção urinária, aí me ligou pra falar que tava no hospital, que já estava indo pra casa e que era infecção urinária. Eu falei, tá vendo? A sua mãe morreu de falência renal, o seu pai morreu de falência renal. Eu meti essa pra ela. Falei, a senhora não toma água, a conta uma hora chega. Então, Porque eu perdi a paciência, sabe? sim, mas olha como isso é interessante. Você já acabou de exemplificar o que eu tinha acabado de falar. A gente tem características fisiológicas e a gente tem uma carga genética que a gente recebe. Sim. Então, a probabilidade da sua mãe ser uma doente renal em função de que o seu pai e a sua mãe eram Sim. é certeira. Total, né? Quando você chega, por exemplo, num médico com sintoma de qualquer doença, por exemplo, estamos em procura de se tem um nódulo na mama e se esse nódulo é benigno ou é maligno. A primeira pergunta do médico, alguém na família teve Já câncer? É isso. Entendeu? Então aí, essa primeira fase que nós vivemos, que é o que eu quero te falar de como nós nos complementamos, tem a ver com a nossa carga genética. E pasme, a carga genética ela não passa só fisiologicamente, ela também passa emocionalmente. Sério? Ou seja, pais deprimidos têm uma probabilidade enorme de terem filhos deprimidos. Ontem, o meu último atendimento foi de um rapaz que a gente não sabe ao certo quais são os sintomas, qual seria a doença que ele tem. Os sintomas dele permeiam entre borderline, que é um distúrbio onde a pessoa se vê numa rebeldia total por conta de problemas. Se a gente for para psicanálise, vai dizer que ele teve problemas no complexo de Édipo. Na hora da criança romper com a mãe, o pai entra. Então, se não houve a figura do pai para entrar, para cortar, a criança vai ter problema na identidade dela. Então, o que acontece? Por conta disso, a gente não sabe se ele tem seria uma bipolaridade ou seria um borderline. E aí eu perguntei para a mãe como é que era a estrutura anterior, familiar. Aí ela disse, a mãe, na família dela, que existiam 2 primos esquizofrênicos, uma tia esquizofrênica e um que eles tinham quase certeza que era bipolar. E aí o pai falou que da família da mãe dele, né, da família materna, que tinham também 2 esquizofrênicos e 2 que tinham desvio moral. Certo. Entendeu? Então, você já tem, a partir disso, uma noção de que essa pessoa, que no caso era o filho deles, que está com uma dificuldade, então a possibilidade dele também ter herdado algum tipo de desestabilização emocional. Mas na parte do emocional a gente não consegue... Ó, pergunta de ignorante, tá? A gente não consegue cortar o ciclo, digamos assim, porque, por exemplo, é o exemplo que eu tava dando da minha mãe. A partir do momento que eu me relaciono comigo mesmo e eu me reconheço, eu sei aquilo que não tá muito legal. Sim. Eu terminei a ligação com minha mãe, aí tinha uma colega no carro comigo, eu falei, eu fui rude? Não, eu perguntei se eu tinha sido hostil. Eu falei, eu fui um pouco hostil. Aí ela, olha, eu achei que não precisava você falar da mãe dela, porque certamente toca num lugar... Cara, na hora eu catei o telefone de novo, eu falei, mãe, eu acho que eu fui um pouco rude com a senhora, você me desculpa. Então assim, me desculpei, ela, não, tá tudo bem, mãe, né? Ela, tá tudo bem e tal. Mas eu acho assim, que quando você percebe, você busca, quando há necessidade, o tratamento, você não corta aquilo ali na linha emocional? Então, mas essa é que é a questão. Primeiro, a gente não trabalhava questões emocionais. Ninguém trabalhava. E quando você fala em ir para psiquiatra, ainda hoje, existe um tabu muito grande. Sabe? Assim, eu fiquei tá com doido, preconceito de... Tá despirocado, entendeu? Então, ainda existe esse tabu. Hoje, as pessoas procuram a psiquiatria, por exemplo, se é um distúrbio, um transtorno, né? Enfim, essa pessoa... Se ela tem esse distúrbio, esse transtorno, alguma síndrome, se ela está doente emocionalmente, não basta ela ir no psiquiatra e tomar remédio. Porque o remédio não cura.
Se você tá com a garganta O inflamada... remédio ele é um paliativo, né? Na verdade, aí que é outra questão. Se você tem dificuldades fisiológicas, por exemplo, o seu corpo não produz lítio. Uhum. Beleza, então se não produz lítio, você vai desestabilizar, porque é o lítio que estabiliza a gente. Então a pessoa tem que entrar com um remédio, carbolítio. Só que o que acontece? Essa pessoa ficou no delay na vida dela por um tempo. Ela não soube lidar, porque ela sempre lidava com todo mundo nos extremos. Então tudo dela é nos extremos. Ou você me ama ou você me odeia. Ou você fica comigo ou você vai embora e nunca mais me liga. Entendeu? Ou eu como muito ou eu como pouco. Não tem o meio não termo, como nada. não tem equilíbrio. Não, então, como é que você trata essa pessoa? Ela tem que começar a aprender essa inteligência emocional, ela tem que se autoconhecer. Aí, bom, eu tenho uma deficiência de lítio no meu corpo, beleza, é fisiológico. Eu tenho casos de esquizofrenia na minha família, de bipolaridade na minha família. Então, geneticamente falando, eu já tô com um pezinho lá. Então, a primeira coisa, eu tenho que romper com esse passado. Veja, se a sua mãe chega para você e fala assim, meu filho, eu vou te dar uma herança. Eu vou te dar R$1 milhão. Nossa. Você vai querer ou não? Pô, fica a dica, querida. Fica a dica. Agora, se a sua mãe chegar para você e falar assim, meu filho, eu quero te dar a doença renal que eu tenho. Não, você obrigado, vai receber ou não? Passo. Então, o que você faz para não receber essa doença? Aqui, ó. 3 litrinhos por dia. Exatamente. Você tá entendendo? Então, a gente vai receber herança. Agora, você pode dizer se você quer essa herança ou se você não quer essa herança. É fato que, se é uma doença congênita, você já vai ter. Mas você já pode começar brigando por ela. Sim. Não, eu não quero. Então, o que eu faço? Tomar muita água, vigiar, não tomar tanto anti-inflamatório, porque o anti-inflamatório, ele debilita o rim. Sim. Entendeu? Sim, sim. Então, você vai começar. Pode ser que você tenha doença renal lá na frente? Beleza. A mesma coisa, a doença do doce? Não conheço. Não, quando as pessoas não tem que tomar insulina. Ah, diabetes? Diabetes. Sabia que eu tenho o oposto, eu tenho hipoglicemia, que é a falta de açúcar no sangue. E eu não gosto de doce. Você também tem hipoglicemia? Tem. Pois é, não é um saco? É. Porque eu não gosto de comer doce. E aí, às vezes, assim, a glicemia vai lá pra baixo, fica tudo meio escuro, assim. Eu falei, meu Deus, eu vou morrer. Eu acho que foi segunda na academia, fiquei meio assim, aí quando eu cheguei em casa eu fui medir a glicemia, tava baixíssima. Pois é. Aí pega um pouquinho de açúcar, põe debaixo da língua. É isso, você vive de novo. Às vezes uma bala, né? Resolve. Então, aí, Kalel, essa que é a grande questão. Vamos supor, pais, você já sabe que você tem pais diabéticos, né? Os pais tomam remédio e tal. E você, então, vai atolar o pé no doce? Porque geneticamente falando, você já pode ter. E aí você faz alguns exames e descobre que você também tem uma tendência. Eu tenho um primo que é gastro, ele fala assim, Sheila, ninguém acorda do dia pra noite diabético. É uma doença que a pessoa vai sedimentando ali. Sabe o que eu falo muito para as pessoas ao meu redor? Eu já falei isso muito pro meu pai nesse último ano. Que a conta chega. Eu uso essa frase. Eu falo assim, olha, lindo, a conta vai chegar. Exatamente. Eu não tô jogando praga pra você, mas é porque assim... Você é a soma das escolhas que você faz. Então, se você tá escolhendo se entupir de chocolate todos os dias, você vai ganhar peso, você tá correndo o risco aí de uma diabetes, você vai se entupir de comer gordura, você pode entupir uma veia, você tá escolhendo fazer isso. Exatamente. Ainda que inconscientemente, entre aspas, porque eu acho que toda escolha, ela nem toda, mas as escolhas nesse caso são conscientes, você tá escolhendo fazer. Então, aí ele fala que eu sou chato. Mas aí, a frase dele é falar que eu sou chato. Mas aí a gente ainda vai para uma outra vertente na psicanálise, que é a autossabotagem. Eu fazia muito. Então, o que é autossabotagem? É você saber exatamente o que você não pode fazer e você vai e faz. O que você fazia para se autossabotar? Entende? Então, por exemplo, eu sabia, quando eu estava no mestrado, por exemplo, eu tinha que estudar no mestrado, vamos supor, 3 horas por dia. Só que eu não sabia estudar fragmentadamente. Ou eu sentava 3 horas no computador, ou assim, eu tenho 1 hora agora, 1 hora de tarde, 1 de noite. Eu não conseguia, porque a minha cabeça não entendia que 1 hora que eu sentasse no computador, eu poderia produzir. Sim. Na minha cabeça era só se eu sentasse 3 horas. Até porque eu tinha 5 livros na minha mesa para poder ler e tentar discernir. E tentar coadunar as ideias deles. Então eu não conseguia. E eu entendi que isso era uma autossabotagem. E aí eu chegava no final de semana, eu tava louca.
E aí eu ficava 6, 7, 8 horas sentada. Cabeça doendo. Pirando. Até que o maior, eu digo, que de tudo que o mestrado me ensinou, o que ele mais me ensinou foi, eu tenho meia hora para estudar, eu estudo. Então, o que que acontece? Se a gente é um ser, como eu te falei, bio, psico, social e espiritual, a gente tem que se preocupar com todas as áreas da nossa vida. Certo. Não adianta você ser cognitivamente falando o cara e não sabe E agradecer. aí, falando de saúde emocional, então tá ligado à parte do social. Social, O psico exatamente. É o psicossocial. Psicossocial. Isso. Tá, mas qualquer seres, nós somos seres bio, que é o Psico, biológico, que eu herdei, é biológico. físico. Isso. Aí o psicossocial, É quando você é você e você é você diante do outro. certo? E qual era o último? Espiritual. E espiritual, certo? Então, quando a gente fala de saúde emocional, a gente tá falando do psicossocial. Isso. É isso. Só que aí o que que acontece? É por isso que eu te falei, que hoje não existe mais tanto essa divisão. Então, qual é uma forma boa da gente entender isso? Existe a doença mental, existe a doença emocional. Certo. Doença mental, Alzheimer. Você tem como mapear. Você tem uma medicação que você pode usar, embora ela não tenha cura. Você tem paliativos para Eu que a gostei do pessoa viva exemplo que você melhor. deu, que você falou assim, o mental hoje é muito ligado àquilo que você consegue ver num exame. Isso, Que você exatamente. fez ali uma ressonância, tá ali Sim, o negócio. por isso que é chamado de doença mental. E a emocional é chamada de quê? Então, aí é o que eu quero te explicar, que são as síndromes, que são os transtornos, que são os distúrbios. Nossa, não, Aí, vamos, segue, pode seguir. Então, isso você não tem como mapear, entendeu? Por exemplo, a pessoa chega no hospital, igual, né? Eu tive que ir com uma paciente para o hospital porque ela não estava bem. Ela estava numa crise de ansiedade. Então, você está numa crise de ansiedade, tá? Quais são os sintomas da crise de ansiedade? Você está com taquicardia, você está com sudorese, você está com tonturas ou vertigens, tá? Isso pode ser problema no estômago, isso pode ser algum problema no coração, alguma coisa entupida e tal. Quando você entra num hospital assim, ainda mais hoje, a primeira pergunta é: você não está tendo uma crise de ansiedade? Sim. Agora, tem como dizer você tem uma crise de ansiedade porque os seus batimentos estão... Até que assim, isso vai acontecer. Mas os batimentos acelerados você pode ter porque levou um susto. Sim. Você leva um susto... Você pode ter arritmia, gente. Exatamente. Aí, inclusive eu passei por isso ano passado. Eu tava atendendo lá no consultório de boa e de repente eu comecei a sentir assim uma moleza e fui ficando assim, desci, nem fechei o consultório, desci, cheguei lá embaixo, olhei pro administrador do prédio, no BFF, falei: me acode aqui que eu não tô bem. Aí ele falou: eu vou pegar o aferidor. Mas você de falou pressão. nessa calma? Porque se você me falar nessa calma, eu não vou acreditar que você não tá bem, não. Mas ele me conhece, Ah, né? eu falei, meu Aí, Deus. a hora que ele colocou, a minha pressão tava 7. Nossa. Aí ele: Sheila, corre pro hospital. Aí eu, atrás de alguém, consegui, minha irmã foi comigo, e aí o meu lábio começou levemente a entortar, Então, e o meu olho dá uma leve descida. Já começa a bater o desespero. E eu falei: meu Deus, eu tô tendo como diz a minha amiga, um ABC. Eu tô tendo um ABC. Falei: meu Deus, o que tá acontecendo? Cheguei lá no hospital, Santa Luzia, me atendeu. Aliás, Santa Luzia, eu tenho que dizer, viu? As últimas vezes que eu fui lá, eu já fui lá. eu fico encantada como eles compram. Uhum. O Santa Luzia é esse aqui, embaixo? Não, é o Lada Sul, Não, aquele eu nunca fui, eu já vim. Aqui é qual? Santa Lúcia. Eu já vi. Esse aqui, eles também são pelo menos né? foram comigo, foram muito. Olha, eles estão preparados para atender alguém numa crise emocional. Então, aí na hora que eu cheguei, foi para triagem. Aí na triagem, eu já cheguei assim meio carregada porque eu não estava conseguindo andar, porque a pressão tinha ido, né? E gélida, e suando. E aí o médico que me atendeu olhou para mim e falou assim: como é seu nome? Qual idade você tem? Qual a sua data de nascimento? Ele queria ver se eu tava no ar, né? E eu fui falando, aí daí ele olhou e falou assim: seus batimentos estão alterados. Aí quando ele botou o aferidor, ele disse: sua pressão tá 7,5. Tava 7, passou para 7,5. Aí ele falou: você está tendo uma crise de ansiedade? Você acha que você está ansioso com alguma coisa? Eu falei: não, eu sou terapeuta, eu reconheço uma crise de ansiedade. Aí ele: corre, protocolo de AVC. E já saíram comigo correndo. Eu, assim, em 5 minutos, diante de Deus, de 5 minutos, eu já estava com o aferidor e já estava indo para a ressonância. Fiz a ressonância, fiz a tomografia.
voltaram comigo, já me colocaram naquele lugarzinho tipo de UTI. E é protocolo de AVC, dá esse remédio, já me medicaram. Meia hora, eles viraram e falaram, não é protocolo de AVC. Não tem nada nas imagens, não é protocolo de AVC. Então, é coração. Corre, vamos pro protocolo de coração. Aí me levaram pra UTI e eu fiquei 3 dias sendo monitorada na UTI. Gente, que desespero. Protocolo de coração. Em suma, o que eu descobri? Que, inclusive, às vezes um dos adendos da Covid tem sido, para muitas pessoas, alguns cardios já têm falado sobre isso, a gente tem uma água que envolve o nosso coração, é um líquido no pericárdio. O meu estava em excesso. Por causa da Covid. Então era coração. Era coração. Só que não era de fato coração. Era um líquido que estava em volta do coração. E a médica falou, a gente vai mapear. Porque esse líquido, ele pode ter dado uma dificultadazinha no coração. No batimento. No batimento. Entendeu? E aí, por isso, esse quadro. Mas olha que interessante. Eu reconheço um quadro de ansiedade. Se eu não reconhecesse e fosse algo, ou um AVC ou um coração, a pessoa ia estar sendo tratada como se fosse ansiedade. Como se fosse ansiedade, sim. Entendeu? Eu fui para não dessa vez aqui do Santa Lúcia, bem antes, assim, sei lá, acho que um ano e meio atrás, eu fui para um outro hospital, a situação era parecida, só que no meu caso era ansiedade, né? Só que o que eles fizeram? Isso é que eu não sabia, né? Tipo, então, o doutor falando, ele falou, pode ser ansiedade, mas por precaução, vamos fazer o seguinte, a gente vai te dar um remédio pra você se acalmar, pra você dar uma relaxada, e a gente vai fazer os exames, você vai ter que ficar. Porque eu não tenho como te liberar falando que... Olha que interessante, falando que é ansiedade, sem descartar as outras coisas. Fantástico. Porque pode, no caso, ele falou que poderia ser coração. Minha mãe tem sopro no coração, se não me engano. Minha avó usava marca-passo. Então, quando ele perguntou o histórico, ele falou, então, eu não tenho como te mandar embora. Liga pra alguém, fala que você vai ficar. Sim. Pede um acompanhante e você vai ter que ficar aqui. Então, assim, aí fiz Holter, mapa, todos aqueles exames que você faz para o coração, pra descartou tudo. Ele falou, então, realmente era ansiedade e tal. Então, isso é uma coisa que complica. Porque a ansiedade é igual virose. Já viu que a criança vai pro hospital? É virose. Tá com diarreia, e porque está com tosse, ou tá febril. O que você tem? Virose. Por quê? Porque a gente não tem uma causa, assim, não há algo que você diga, há um quadro. Quando você diz, há um quadro, tem possibilidades, tem remédios e tem um tratamento, isso é doença. Entendeu? Sim. Covid. Doença. Você tem como mapear. Mas, por exemplo, no caso de uma pessoa depressiva, né? Que ela tem que entrar com a medicação, porque aí a gente separa também, por exemplo, olha a pergunta do ignorante. Existe a depressão por causa de motivos físicos e por causa de motivos emocionais? Ou uma puxa a outra? Como que... Fantástico. Né? A depressão, ela também pode ser genética, herdada. Ela pode ser fisiológica, porque a gente precisa de serotonina. Sim. Né? Pessoas que têm dificuldade na produção de serotonina, que a serotonina está baixa, elas tendem a ser Down. Se ela é melancólica no seu temperamento, ela vai ser Down parte 2. Desculpa. Entendeu? O que é uma pessoa Down parte 2? É Down ao cubo. Aí já é parte 3, né? Porque o que acontece? Desculpa. O temperamento da gente, por exemplo, o sanguíneo é o tananã, tantã, e aí, beleza, eu acho que eu sou Gabriel? sanguíneo. Eu tenho certeza. Oi? Eu sou melancólica. Aí, uma pessoa melancólica, ela já tem a tendência pode ser sanguínea melancólica? Pode. Porque assim, eu chego... muito comum. Eu chego... E tem dia assim que eu falo, gente, tô sem bateria social, não quero ver ninguém. Isso. Pode. Só que as características maiores são natas, a gente nasce com isso. Por exemplo, o fleumático. O fleumático é aquele cara assim, ó. Paz e amor. Ai, quem é assim que a gente conhece? O mundo tá despencando. Ai, o Nonato. O Ícaro. Gente, vamos... Ele é um Buda. Ele é um Buda. Então, aí tem o colérico, que é o cara que vai e faz, entendeu? Então, veja, existe geneticamente falando um quadro de depressão instalado
na família. Certo. Existe um quadro de baixa serotonina, no caso da bipolaridade e às vezes até da esquizofrenia também existe a baixa do lítio. Se a pessoa tem baixa de lítio, ela tem que entrar com um remédio que se chama carbolítio. Então, olha só, pra gente falar efetivamente dessa divisão que eu te falei, né, do que é, que não necessariamente é tratado dessa forma, mas o que é emocional, o que é mental, então a gente vai pensar primeiro na doença. O que é doença? A ausência de saúde. Certo. Então, a doença, ela vai mostrar para você através de alguns sintomas. Vamos voltar para o Covid. Espirrou, sentiu dor no corpo, coriza, dor de cabeça, peso, não consegue se mexer, se levantar. Uns tiveram alguns tipos de sintomas, outros tiveram outros. Mas é a Covid. Como é que trata a Covid? Então, como é que trata a Covid? Né? Você tem tais e tais remédios e você precisa ficar recluso durante 7 dias. Primeiro era 15, depois era 10, depois era 7. Né? Enfim, e tem a injeção. Então, você tem como mapear o Covid. E você tem como dizer qual é o tratamento. É um vírus. Beleza? Então, a doença, você tem exatamente como diagnosticar, você tem remédios, você tem tratamentos. Você já sabe todo o prognóstico, você já sabe tudo que tem que ser feito. Então, isso é a doença. Outra coisa, a doença ela é objetiva. Você está com a garganta inflamada, você vai tomar Predizin e vai tomar um antialérgico e um anti-inflamatório, entendeu? E faz gargarejos e chupa pastilha. Tem um diagnóstico, tem um tratamento e tem uma posologia que pode ser usada. Fato, é objetivo. As síndromes, os transtornos e os distúrbios, eles são subjetivos, entendeu? Sim. Então, é assim... Quando você vai ao psiquiatra, o psiquiatra vai dizer, bom, você está com sintomas de quem tem depressão. Então, o remédio para depressão é esse. Não, você está parecendo mais que você está indo para o lado da esquizofrenia, o lado da bipolaridade, então aí você vai para outro tipo de remédio. Entendeu? Mas assim, não é esse remédio vai resolver o seu problema. Não resolve. O que ele vai fazer? Você está com falta de lítio, então o carbolítio ele vai trazer lítio para você. Mas toda disfunção emocional que você passou continua por conta lá. Disso, continua. Aí entra a terapia. Por isso entra a terapia. Eu falo assim, eu acho que eu falei isso no último episódio, que eu acho que todo ser humano da Terra deveria fazer terapia. Porque às vezes você tá de boa, você não tem nada, mas você aprende a se conhecer, a se perceber, a perceber o outro. Por que isso me chateou tanto? Às vezes é uma coisa pequena, sabe? Por quê? Deixa eu descobrir. Ou então por que eu não gosto de pingado? Por que eu não gosto de pingado? Exatamente. Terapia, cara. Quando eu vejo uma pessoa muito desequilibrada, eu pergunto, você tá fazendo terapia? É sério. Eu não tô brincando. Quando eu vejo uma pessoa meio assim, tipo, muito estressada, assim, o tempo todo. Não é que ela tá muito estressada hoje, ela é muito estressada sempre. Eu pergunto, você já pensou em fazer terapia? Ou o oposto, tá muito triste sempre. Já pensou? Eu sou essa pessoa que indica terapia pra Deus e o mundo. Sim. Não, e às vezes porque eu sei o bem que me fez. Então, e às vezes uma palavra sua muda. Por exemplo, você já percebeu que você tá sempre nervoso, sempre irritado? Uma pergunta. Entendeu? Por que você tá agindo assim? Por que você tá falando assim? Aconteceu alguma coisa? Quando a gente não consegue resolver um problema, a gente arruma uma muleta. Sim. A gente sempre arruma uma muleta. E o pior, que a muleta da nossa atualidade é o remédio. E assim, pra mim já tá muito claro, mas como que tudo isso vai influenciar na qualidade de vida? Pois é. Por exemplo, distúrbio do sono. Você está com distúrbio do sono. Por quê? É porque você tá ansioso? É porque tá te faltando alguma coisa, alguma questão? Porque, tudo hormonal no nosso corpo vai trazer distúrbios. A mulher quando entra na menopausa, entendeu? Sim. Ela tá no distúrbio da menopausa. O que vai acontecer? Calor. Quando ela entra, né, no climatério, ela vai ter um calor excessivo e ondas de calor e de frio. Aí ela começa a ter insônia, então ela vai ter um distúrbio do sono. Aí ela começa a ter sudorese. Tudo porque os hormônios no corpo tão dela, bagunçados, que se prepararam a vida inteira para ela ser mulher, agora estão fechando o ciclo. Ela não vai mais produzir, ela não vai mais ter a capacidade de ter filhos. Então tá fechando um ciclo. Então o corpo dela tá novamente mudando. Aquilo que aconteceu lá na adolescência, quando ela entrou nessa fase, agora tá mudando. Então todo distúrbio da adolescência, que ri demais, chora demais, irritabilidade, espinhas no rosto, volta tudo de novo. Nossa, coitadas, gente. Irmã, eu vou te contar, viu? O trem é feio. Meu Deus. O climatério não é fácil.
O nome é fácil. climatério? Climatério. Só que aí o que acontece? Muitas mulheres, elas passam por isso, elas sofrem, elas não estão com um transtorno, elas não estão com ansiedade, depressão, nada. Não, É um distúrbio. elas estão com distúrbio. Aí é a hora Entendi. que faz uso dos hormônios direitinho, Passa, pronto, entendi, acabou. certo. nem quer mais matar ninguém, entendeu? Aquela raiva, aquela coisa, aquela fúria. Passa. Entendi, tá claro. Distúrbio Entendeu? tá claríssimo. Então, e aí a gente vai pro transtorno. Aí agora o transtorno é que é total subjetivo. Que é o transtorno de ansiedade. De ansiedade, quando fala em transtorno, entra a depressão, quando fala... São as doenças psicossomáticas, Certo. entendeu? Você tá com um problema na sua cabeça, você não consegue resolver, você joga no seu corpo. Sim. Olha, pra você ter uma ideia, as meninas, elas se cortam. Conheço pessoas, não só meninas, rapazes também, eu conheço que se cortam, que se machucam. Rapazes é um pouquinho mais difícil de cortar, mas também acontece. Mas as meninas é muito comum. Ou elas se cortam, ou elas arrancam sobrancelha, cabelo, cílio, Eu não fiz nada físico, rói assim. unha até dar no sangue. Não, eu não fiz nada físico, assim. O meu negócio foi... Eu percebo duas coisas muito... É latente e são sempre os extremos. Comida e sono. Ou eu não durmo Isso. e não como, Sim. que foi o que aconteceu ano passado. Eu perdi 10 quilos. E aí eu ganhei, eu acho que uns 5, né, de lá pra cá. Por isso que ele falou assim, nossa, você emagreceu. Eu falei, sim, porque eu perdi 10 e recuperei 5, mas eu recuperei de massa. Então, Chique. Mas, ou o oposto. Ou eu durmo demais e eu como, assim, tudo que você botar na minha frente. Pois é. E aí, esse é um indicativo. Tudo que tá fazendo demais tem alguma Não, falta. eu já reparo, tipo assim, às vezes eu tô de boa, tô tranquilo, assim, eu não tô sentindo que eu tô estressado, eu não tô sentindo nada, mas eu tô com aquela vontade de comer o tempo inteiro, eu quero comer isso aqui, eu quero beber, eu quero... Sim. Teve um episódio que a Duda comentou que eu tava comendo salgado desesperadamente, assim, ó, e aí eu já, pra mim já instala, pera, eu não tô no meu comum, no meu cotidiano. Sim. Eu não tenho o costume de comer, eu tenho a hora de comer. Se eu tô sentindo essa vontade de comer o tempo todo, tem uma coisa errada. Pronto. Eu já paro e já começo. Peraí, o que tá Exatamente. acontecendo? E o oposto também, quando eu perco a fome, eu já... Então, e o transtorno é exatamente isso. Você fica transtornado, você fica desestabilizado. Só que você não sabe entender por que você tá assim. Você não consegue mapear, você não consegue definir, entendeu? Discernir por que você tá desse jeito. Então aí agora Aí é você tem a que hora... parar e... Sim, aí é a hora, você começa a surtar porque você não tá entendendo. Então, como você tá desestabilizado, você não tem o equilíbrio, você perde o equilíbrio. Grita demais, briga demais, entendeu? Fica muito ranzinza, pega no pé demais, chora de menos, fica letárgico. Ficou letárgico, tem alguma coisa errada. Então, tudo isso são transtornos. Só que os transtornos, eles são subjetivos. Eu não tenho como falar assim, eu tô com ansiedade, olha, a gente entra com esse remédio e vê se ele vai ser bom pra você, se ele vai te ajudar, faça terapia. É tudo muito subjetivo. Nossa, é complicado, hein? Muito. E a terapia também tem disso, né? Tipo assim, assim como o remédio você não sabe se vai te ajudar, você tem que ir lá e testar. Terapia também. Sim. Eu não me adaptei com a primeira terapeuta. Pois é, Não, tem a mas questão da tem. transferência. Se você não firmar uma transferência com o seu terapeuta, você não consegue se abrir. Eu não consegui me adaptar com a primeira, assim. Pois é. Foi complicado. E aí eu fiquei resistente em trocar. Porque eu falei, pô, vou ter que começar tudo de novo. Mas aí eu troquei, foi bom. Então, é isso. Essa coisa é horrível, ter que começar tudo de novo, mas é necessário às É, vezes. troquei, foi ótimo. E assim, a terapia, o terapeuta ele não pode entrar onde você não quer. Sim. Eu tenho uma paciente que ela é muito engraçada. Ela chegou, sentou, olhou pra mim e falou assim, tem uma gaveta aqui que nós nunca vamos mexer nela. Eu falei, Nossa. "Ok." Deu 3 meses, ela falou, vamos abrir aquela gaveta. Porque ela entendeu falou, que tudo girava em torno daquela Mas eu gaveta. fiz uma coisa semelhante, assim, eu não falei que a gente não ia mexer. Eu falei assim, olha, eu queria tratar algumas coisas assim, pá, mas o que ficou lá atrás, ficou lá atrás. Deixa lá. Beleza, vamos seguir e tal, não sei o quê. Jura? Deu um mês, eu falei, então, eu não tô conseguindo seguir, porque tem um negócio, entendeu? Eu preciso falar sobre esse assunto. Ela não tem problema, Mas eu então vou te vamos falar, falar. Eu vou te falar uma coisa, a pessoa tem que estar no nível, assim, de desejo mesmo, de sofrer. Tem uma fala do Jung que eu amo. Quem é Jung? Jung, um grande psicanalista, Ok. começou junto com Freud, depois eles Ah, tiveram uma tá. fight e separaram. O Jung diz o seguinte, se você tratar
os seus sentimentos, você vai sofrer, vai doer. Se você não tratar, você vai morrer. Uau! Cara, e pior que é verdade, né? É verdade. Você não vive, você passa pela vida. É verdade. Eu falei disso, acho que ontem, se sobrepassar pelos lugares, ontem, sei lá, eu falei sobre Então isso. aí, ó, fica hashtag a primeira dica. Você tem que tratar questões do seu inconsciente que te prendem. Tudo que quando você lembrar dói, tá te prendendo. Tem uma coisa errada ali. Tá Tudo doendo que porque você tá errado. esconde, aquilo dói, aquilo vai te machucar. Tudo que você esconde tem poder sobre você. E tudo que você enterra vivo não morre. E Entendeu? aí, diretora? Então não adianta. Tem que mexer, tem que mexer. E olha que interessante. Quando um transtorno te abate, ele vai abater quem tá do seu lado também. Ah, total, que a gente comentou. Por isso que os casamentos acabam, os amigos se separam. Esse é como é que é o nome? Não é um conceito, é um limitador, chama uma condição pra eu poder me casar. Se não estiver fazendo terapia, eu não me caso, não. Não, eu e a outra pessoa tem que estar fazendo terapia também. Senão... E faz pré-nupcial, e faz tudo que tem direito, que é uma beleza. Sim, minha filha. Vai fazer terapia, senão não caso com você, não. Então, olha só, o transtorno, você não tem como saber corretamente como é que ele funciona, você não tem como medir a evolução dele. Eu tenho gente que com 3 meses de terapia, eu dou alta. Tem gente que com 3 anos, eu ainda nem cheguei onde eu precisava na vida Você tem do cidadão. paciente apegado? Porque quando Muitos. a terapeuta fala assim, eu vou te dar alta. Eu falo, não vai? Querida, deixa eu te falar. Já arranjou um problema. Eu arrumo um problema hoje, mas eu não saio dessa terapia. Não, e tem paciente que tem alta, vai embora. E volta. Aí lá pelos 2 anos depois, Sheila, apareceu um negócio aqui que eu não sei de onde, dá pra gente conversar? Opa, Volta. agora. Entendeu? Por conta disso, você falou assim, a gente se autoconhece e chega no ponto de excelência? Não. Porque a partir do momento que você está se autoconhecendo, você vai também lidando com outras pessoas e a gente, através das outras pessoas, a gente vai crescendo. Legal. É incrível. Uma fala, eu sou igual esponja, né? Eu aprendo até em placa de caminhão. Tudo, eu fico ligada. Você fala uma coisa, eu, uau, caramba, que 10 isso, entendeu? A pessoa fala uma coisa e eu já falo, meu Deus, isso bateu em mim. Por que bateu? Tem alguma coisa aqui, entendeu? Então a gente sempre vai ter como melhorar, como crescer. Eu acho que, eu falei isso há pouco, mas pra mim tá muito claro onde tudo isso afeta na nossa qualidade de vida. Exatamente. Porque, pô, se eu não durmo, se eu não como, se eu tenho... Exatamente. Pô, tá claro. Então, assim, pra mim eu acho que a grande lição de tudo que a gente tá conversando, uma das grandes lições é tipo, pô, se eu não trato aqui o que é emocional, vai bagunçar todo o resto. Vai bagunçar o físico, vai bagunçar tudo. E aí, trazendo pro nosso universo que é a previdência complementar, né? Se, tipo, não adianta eu me preparar financeiramente e tá com o resto todo bagunçado. Isso e a gente mesmo. falou disso no último episódio, Foi. inclusive. A gente não entrou tão profundo nessas questões, Sim. né? A gente ficou mais ali no financeiro e como influencia, mas Influencia. era o caminho inverso que a gente fez, né? Como o financeiro influencia. Inclusive, isso que você falou é muito sério. Tem muita gente que tá saindo do trabalho hoje e voltando. Porque não sabe o que fazer. Sim. Não Como sabe assim? parar. Não sabe parar. Então tem alguma coisa errada. Entendeu? Sim. E aí, como ele é total subjetivo, né? Esse tratamento, então você tem que ir para psicoterapia e você também tem que ir para o fármaco. Vai para remédios, para a farmacologia, né? Ver o que é dentro da psiquiatria de remédios que vão... Ó, pra você ter uma ideia, eu tenho pacientes que estão comigo há 3 anos, por exemplo. Eles já mudaram de remédios pelo menos umas 3 vezes. Um não dá certo, aí tenta outro. Aí outro não dá certo, a gente tenta outro. Porque, por exemplo, quem tem pensamentos intrusivos, quem tem toque, né? O transtorno opositor compulsivo, a pessoa fica o tempo todo pensando. Como ela não quer pensar, ela desenvolve um toque. Eu vou trancar a porta, eu tenho que trancar 1, 2, 3, 4, 5, 6. Eu vou botar comida, eu tenho que botar 3 colheradas, 1, 2, 3. Eu não vou comer tudo. Eu sei que eu não vou, mas eu tenho que pôr 3. 1, 2, 3. Eu vou bater 1, 2, 3. Eu vou abrir a porta do carro, eu bato 1, 2, 3. A pessoa ela vai gerando mecanismos para não pensar. Porque se ela pensar, ela pira. Caraca, que loucura. E aí, os pensamentos intrusivos ficam aqui. Então, por exemplo, um toque, então ele vai ter que tomar um remédio que ajude para que os neurotransmissores caminhem de um lado para o outro, porque a gente tem o lado que pensa e o lado que sente. Quem fica na ansiedade só vai pensar.
Só pensa, 24 horas, meu Deus, e agora? O governo mudou, vou perder meu trabalho, e como é que vão ficar o preço das coisas? E o que vai ser? Como é que vai ser? Então, essa pessoa desestabilizou do lado que só pensa. Então, ela deve estar com a serotonina baixa, porque é a serotonina que dá esse plus para os neurotransmissores passarem de um lado para o outro. Não, beleza. Então, agora a pessoa só sente. Ninguém me ama, fui abandonada, aí ela fica só do lado que sente. Se ela ficar só do lado que sente, ela deprime. Não é incomum uma pessoa com depressão ficar 10 dias numa cama, sem sair para tomar banho. Sim. Não é incomum. Por quê? Porque ela não pensa, ela só sente. Então a gente tem que pensar Eu e não sentir. sentia fome, não. Aí. Eu não sentia fome, não. Quando a minha estratégia de sobrevivência era quando eu ficava um pouco tonto como uma maçã, que era a única coisa que descia. Meu Deus. Era a minha estratégia de sobrevivência. Eu fiquei assim na base de, sei lá, acho que uns 20 dias, um mês. Por aí. É muito sério. Aí emagreci. Foi, não. Hoje E quando não alguém... adianta, né? Alguém tentar te empurrar comida, você ia vomitar, você Meu irmão ia... tentou, vomitei. E ele não forçou, mas eu vi o desespero dele, assim. Então já... você foi tentar, né? E aí eu fui tentar e eu vomitei. Não deu certo. E aí, o transtorno, ele sempre advém de questões que nós vivenciamos e não soubemos resolver, que são os traumas. Uau. Sempre. Só que olha isso, muitas vezes nós não estamos presos à pessoa, nós estamos presos ao fato. Eu vou até contar, assim, uma história minha. Quando eu tinha mais ou menos uns 5 anos, o meu irmão tinha 4. E o meu irmão, eu vi uma lagartixinha branca, sabe aquelas lagartixinhas brancas que correm? Eu vi uma lagartixa e o meu irmão desmaiou. Oxi. Uns 2, 3 semanas depois, eu vi outra lagartixa na parede e o meu pai passou mal. Aí eu associei. Todas as vezes que eu vir uma lagartixa, Alguém vai... acontecer uma desgraça. Alguém vai passar mal. Ou meu pai, ou meu irmão. E eu cresci com isso. Uai. Então eu tinha pavor de lagartixa. Só que as pessoas achavam que eu tinha medo da lagartixa. Entendi. E eu também. Até o dia que um dia eu, fazendo um estudo de caso, eu falei, meu Deus, eu voltei lá. Quantas lagartixas O meu você matou? irmão, nunca, eu nem chego perto, eu tinha pavor. Eu cheguei lá e eu me lembro do meu irmão, o meu irmão convulsionou. O meu pai desmaiou. E eu fiquei com isso na cabeça. Então, a questão não foi o fato em si, foi o que eu achei que era o fato. Sim. Entendeu? Sim. Por isso que às vezes 2 pessoas, 2 irmãos sofrem a mesma tragédia. Um se levanta, dá a volta por cima e o outro vai pra lona. É muito comum. Uau. Porque não é o fato, é como você se vê diante do fato. E isso foi muito engraçado. Um dia eu estava entrando com as minhas filhas no elevador e tinha uma lagartixa no elevador. E foi um pouco depois disso também que eu fiquei muito impactada, que eu falei, que diacho que tem essa lagartixa? E eu comecei a gritar e a correr, pulando assim, gritar e a pular, com medo da lagartixa sair e vir pra cima de mim. E as meninas começaram a gritar também, porque elas não estavam entendendo. E a lagartixa ficou tão desesperada que ela grudou na parede e ficou lá paradinha assim, olhando pra mim. Acho que pensou, meu Deus, essa mulher é louca. Entendeu? Aí eu falei, gente, mas por que um ser tão pequeno me traz esse Minha mãe é assim com rato. Ela não pode ver rato. Então, pode olhar lá atrás que tem alguma coisa. Conclusão, fechei a porta. Meu filho, a lagartixa pode passar no meu pé aqui hoje que eu... Tá tranquila. É, porque Duda, pega era lá uma porta. a lagartixa. Pega Pode lá. trazer. Traz uma lagartixinha, aquela branquinha, então, misericórdia. Entendeu? Então, o que acontece? A Organização Mundial de Saúde, ela vai dizer que a saúde emocional e a saúde mental têm que caminhar juntas, assim como a saúde fisiológica, porque a gente é bio, psico, né? Espiritual. Então, tudo tem que caminhar junto. A gente tem que se preocupar com a gente de forma plena. Outra coisa, por exemplo, você sabia que dentes mal tratados podem trazer infecção generalizada? Sabia. Isso aí eu sabia, sabe por quê? Porque eu tenho um amigo, assim, um conhecido, não chega a ser amigo, que ele faleceu. Porque ele tinha, não sei se era um canal que não foi feito, eu não sei qual que é exatamente, mas tava com um problema no dente, e aí o dente infeccionou. Aí eu não sei qual é o termo biológico que diz na medicina, mas que é mais fácil de ir pra corrente, né? Não sei o porquê. E aí infeccionou, ele não tratou da maneira correta, né? Ficou aquele tratamento meia boca. Sim. E aí espalhou pro corpo e ele faleceu, infecção generalizada. Exatamente. Não conseguiram tratar. Então, olha só, se o nosso corpo é assim, a nossa alma é do mesmo jeito.
Uma coisa pequenininha que aconteceu há muito tempo atrás, que você fala, eu não quero olhar para isso, não quero mexer nisso, vou pôr uma pedra em cima disso, isso depois pode se tornar um monstro. Sim. Uau. E aí você vai ficando letárgico, ou você vai ficando completamente surtado e você não sabe por quê. Então, a qualidade de vida passa pelo autoconhecimento. Uau. Eu preciso olhar para mim e entender, gente, tem um caroço aqui, tem alguma coisa aqui, fisicamente, e eu preciso falar, por que aquela pessoa me incomoda? O que tem nela que me incomoda? Porque o problema não é ela, sou eu. Sim. Se ela incomoda é a mim, aí a gente se mapeia. Uau. Entendeu? E as pessoas não querem fazer isso. Não. Eita. Sheila, mais coisas que você quer colocar? Porque acho que a gente falou tanta coisa, né, diretora? Eu fiquei pensando, me identificando quase todas elas. Não, assim, você vai A falando gente e a gente repensa, vai repensando, vai falando, assim. Pra mim tá claro onde entra a qualidade de vida. Você falou algo, assim, que pra mim fecharia até. Assim, nós precisamos ser pessoas plenas, né, em todas as áreas. E aí é isso, eu preciso ser pleno no meu financeiro, no meu físico, no meu emocional, em tudo. Sim. Se eu tenho só o financeiro, não tenho o físico, não tenho o emocional, vai estar desequilibrado. Se eu tenho o emocional, não tenho o físico, e não tenho o financeiro, vai estar desequilibrado. Com certeza também desequilibrado. Sim, tem que ter, não tem como, não tem pra onde Sabe fugir. uma coisa que eu faço com os meus pacientes que é bem legal? Fica a dica aqui pra turma que vai Que vai assistir. né? Eu faço os quadrantes. Eu aprendi isso com o Franklin Covey, o criador dos 7 hábitos para pessoas altamente eficazes. Uau. Aliás, outra super dica que eu dou aqui é do Jordan Peterson, 12 regras. 12 regras. Eu vou até no É só finalzinho. 12 regras? São 12 regras para uma vida melhor. Evitar o caos. Esse livro já é best-seller. Já explodiu no mundo. Já tá anotando já as suas indicações de livro já. Maravilhoso, maravilhoso. Então, o que acontece? Pronto, aí agora eu me perdi. Hábitos. Sim, os hábitos. A gente faz os hábitos e depois os hábitos levam a gente. Por exemplo, não tem o hábito de ir para academia. Então você precisa incluir na sua rotina. E o Franklin Covey diz que aquilo que você fizer 21 dias vai se tornar um hábito na sua vida. Sim. Então, a partir dali, você cria o hábito, depois o hábito te leva. Sim, se eu não for pra academia, eu fico louco. Pois é, hoje você já é assim, né? Nossa, eu fico surtado, Então, mal-humorado. Então, você pega os quadrantes, só que olha que legal. Os quadrantes você vai colocar assim, o que é urgente? O que é necessário? O que é importante e o que pode esperar? Eu faço um mapa dos quadrantes de como os pacientes estão quando eles chegam. Normalmente, eles vão estar fazendo tudo que pode esperar. Eu faço esse quadro também, porque eu sou uma pessoa muito procrastinadora. Aí, ó. Aí quando bate aquela... Aí eu falo assim, eu quero fazer tudo. Aí fico... Aí não faz nada. 8 horas. Aí no outro dia eu já falo... Exatamente. Você sabe que uma das maiores dificuldades é escrever a agenda e cumprir, né? E dar os checks. Eu tenho paciente que já está de alta há 2 anos e continua mandando pra mim, ó, minha agendinha, aprendi. E não cumpre. Não, agora aprendeu. Então, mas eu vou te falar, sabia que eu sou o oposto? Tem uma síndrome pra isso? Se eu não fizer o checklist, eu não funciono. Eu não funciono. É muito do melancólico isso, né? O melancólico é o tipo do cara... Não, mas eu não tenho como ser tudo não, Sheila. Não tem como ser colérico, sanguíneo e melancólico. Alguma coisa tá errada. O melancólico é aquele que ele tá assistindo uma palestra e se o data show tá torto, ele não vai prestar atenção na palestra. Ele vai ficar o tempo todo dizendo, ninguém vai consertar esse data show. Não é assim. Mas eu sou assim, tipo... Por exemplo, eu faço o checklist do dia. O que eu tenho que fazer hoje? Eu vou gravar com a Sheila, eu tenho que mandar esse e-mail, E aí eu cumpro tudo, assim, e se eu não cumprir, eu já deixo pro checklist do dia seguinte alguma coisa. Então isso Mas é se bom. eu não fizer, eu não faço nada. Eu sento na minha mesa e fico tipo assim, o que eu tenho pra fazer hoje? Não tem nada pra fazer. E tem assim um monte de coisa, eu falei, mas não tem nada pra fazer. Então, esse é o problema de transitar nos extremos. É igual ela falou, eu coloco 10 coisas pra fazer e eu faço tudo no dia eu não faço mais nada. Porque eu não tenho essa coisa de recorrer, de continuar, entendeu? Não adianta, a gente não adianta, assim a gente não vive. Tudo a gente faz dessa forma. Eu faço, por exemplo, academia. Todo mundo vai segunda, quarta, na sexta já não aparece. Qualquer motivo é motivo pra não ir. Aí na semana que vem vai só na segunda, já não vai nem na quarta. Aí depois já não vai mais. É igual dieta, todo mundo começa a dieta na segunda. Sim. Entendeu? Não, eu quero começar alguma coisa na minha vida
hoje. O dia de Não começar importa agora. que dia, exatamente. Então, dentro desses quadrantes, eu ainda coloco assim, o que é urgente na sua vida hoje? Espiritual, emocional, profissional / intelectual, física e financeira. Uau. O que é urgente hoje na sua vida? O que é necessário? O que é importante? E o que pode esperar? A gente vive no que pode esperar. Ah, eu vou comprar tal roupa. Não, você Até não porque vai. o resto vai te confrontar, vai te dar trabalho. Exatamente. Ah, mas eu quero comprar uma roupa. Não, mas você falou pra mim que você já tá no cheque especial. Opa, olha, É urgente. A gente fala muito disso. Então, é urgente pagar o cheque especial. Não é urgente comprar a roupa pode esperar. Sim. Tudo pode esperar. Sempre. A única coisa que não pode esperar é você cuidar de você. Você procrastinar o cuidado com você. Uau. Entendeu? Então, hoje eu preciso. Tem gente que fala assim pra mim, eu preciso hoje comer chocolate. Querido. Manda em você. Você é hipoglicêmico? Fala, não vou. Isso, fala, não vou comer. Hoje eu não vou comer e vai ficar tudo bem. Isso. Eu preciso ir no salão. Entendeu? Não, você não precisa. Você quer. Você quer. E você pode passar sem. Pode esperar? Pode esperar. Uau. Porque o pior é hoje você comprar alguma coisa que você não precisa com dinheiro que você não tem pra mostrar pra pessoas que não estão nem aí pra você. Ai, gente, eu amo esse podcast que a gente dá umas lapadas no povo assim sem perceber. Mas não é? É verdade. Cara, eu acho que a gente falamos de tudo? Só quero falar do Jordan Peterson, e que eu nem peguei as 12 normas dele, né? Mas assim, em tese é isso. A gente tem que cuidar do nosso espírito. A gente precisa saber que tem um ser maior do que a gente e que é poderoso, né? Eu não sou, aliás, eu não sou nada. Eu sou um sopro. Eu sou como uma névoa. Então eu tenho que recorrer a quem é e pode todas as coisas. Sim. Eu tenho que cuidar do meu emocional, porque se eu não cuidar de mim, eu nunca vou me relacionar plenamente com as pessoas, de forma inteira. Por fim, ninguém vai querer mais ficar comigo. Com essa ideia de cancelar aí, tá ficando chato, uma né? loucura. Mas é porque tem gente, tá todo mundo intolerante, ninguém mais tem paciência de ficar, sabe, amassando barro, a mesma coisa. Não, cresça. Você acha que você ficou pra trás? Procura um curso. Eu tenho uma amiga que ela quase pirou. Ela parou de trabalhar em escola pra ter filho. Joia. O marido podia sustentar, beleza. Mas 20 anos depois, ela quis voltar pro mercado de trabalho. Ela foi a uma escola pedir emprego. Ela tinha trabalhado na melhor escola de Brasília. Sabe o que a diretora falou pra ela? Você só tem o mesmo curso que você tinha 20 anos atrás? Ô, minha irmã, o mundo já andou. Mas Ela saiu de lá desesperada, falou, vou matar aquela mulher. Eu falei, não. Ela tá vai fazer certa, meu curso. anjo, vai estudar. Eu não quero questionar, assim, o fato em si. Eu entendo que a forma como ela falou com ela foi tosca e descabida. Foi rude, né? Sim, mas por que bateu? Por que doeu? Porque é verdade. E ela falou, eu vou começar por onde? Eu falei, faz uma faculdade. Porque ela ainda tinha um magistério. Nossa. Aí ela foi fazer faculdade, entendeu? Foi correr atrás. Então a gente não pode deixar para amanhã essa teoria do fleumático. Por que você vai fazer hoje se você pode deixar para amanhã? Entendeu? Sim. Não faça. O que você precisa fazer hoje, faça hoje. Não deu, não pira. Beleza. Então eu vou tentar fazer amanhã. A gente nem pode se cobrar demais e nem pode se cobrar de menos. Isso aí eu aprendi com a academia. Teve um período que se eu não fosse, eu ficava muito mal. Hoje, tipo, aconteceu alguma coisa, não deu pra ir real, assim, tipo, não me sabotei, não deu pra ir. Tranquilo. Tá tudo bem, amanhã eu vou. É isso, assim. Exatamente. Eu aprendi a ter paz. E no meio desse balaio todo, a gente vai tendo perdas, humilhações, a gente vai sofrendo cancelamentos, a gente vai perdendo amizades ou entrando em conflito com pessoas. Isso vai gerando crenças negativas em nós. A minha crença negativa com relação à lagartixa era, vi lagartixa, uma desgraça vai acontecer. Sim. Só que a gente vai gerando crenças negativas. Eu não sou capaz, porque um dia alguém falou pra mim, você é burra mesmo, não aprende, você não é capaz. E eu tomo aquilo pra mim como sendo uma verdade. Então a gente tem que observar se hoje nós não estamos vivendo crenças negativas que as pessoas, de alguma forma, às vezes até sem querer, impuseram na nossa vida. Entendeu? Sim, total. O bullying é algo que gera muita crença negativa, a humilhação gera muita crença negativa. Eu não posso, eu não sou capaz, eu não sou assim, né, essa Brastemp. E aí a crença negativa ela para a gente não consegue andar, né?
Bom, e a questão de medos, de fobias, apatia, a falta de motivação, até o sentimento de orgulho. Quando uma pessoa é muito orgulhosa, você pode tem ver, alguma coisa tem um ali. buraco na alma. Sempre Fatalmente. tem, não, sempre tem. Pessoas muito Fatalmente. orgulhosas têm algum problema ali. Isso eu já tinha reparado. E a saúde emocional / mental, né? Se a gente não trabalhar tudo junto, e se a gente não, como você mesmo falou, se autoconhecer, para discernir e definir o que a gente vai ser, como a gente vai ser, às vezes a gente está sendo uma pessoa que a gente nem queria ser, mas a gente não se dá conta disso. Até que alguém trave a gente, ou indique isso pra gente. E às vezes nem é de forma tranquila. Então, eu entendi, o que eu faço para sair desse lugar onde eu tô? Eu vou Aí mudar. é se movimentar. E se não dá conta, pede ajuda. Exatamente, exatamente. E aí, a autopercepção, autoconhecimento, autocontrole vai fazer tudo isso. Até para as questões fisiológicas. Quantas pessoas têm medo de ir ao hospital e descobrir que tem alguma doença e elas não vão? Aí quando descobre já não tem mais jeito. É verdade. Né? E aí eu quero fechar. Inclusive ainda tem a questão da autoimagem, né? Autoimagem distorcida, já ouvi falar muito sobre isso. Exatamente. Então Olha a gente ela me precisa julgando ali, ó. A gente precisa ter percepção, ou seja, o que eu penso de mim? O que os outros pensam de mim não é tão importante. O importante é o que eu penso de mim. Agora, eu tenho que ouvir as pessoas. Sim. Provérbios diz que na multidão de conselhos está a palavra de sabedoria. Está todo mundo falando a mesma coisa? Ué, peraí, deixa eu olhar para isso. Pode ser verdade, né? Então, eu preciso saber o que eu penso de mim. Eu preciso saber o que eu tenho em mim que eu gosto e que eu não gosto. Caramba, eu não gosto quando eu ajo assim, então eu quero tratar isso. Sim. É tão bom quando eu faço isso, então eu vou potencializar isso, né? E aí, olha que interessante, eu tenho que querer ser melhor. Não melhor do que ninguém, que é até uma das dicas do Peterson. Mas melhorar sempre, assim, todo mundo pode melhorar. Então, eu tenho que ser melhor do que eu fui ontem. Sim. E eu não tenho que querer ser melhor do que Parece ninguém. papo de coaching, assim, mas na verdade não é, cara. Não. Tipo, se você tem essa percepção, você entende que você não vai ficar parado. Não é. Porque se eu posso melhorar, então o lugar que eu tô não é que não é bom, mas sim, eu tenho um lugar a mais pra ir, eu tenho um lugar a mais pra explorar. Sabe o que o Sócrates fala com relação a isso? Ele diz assim, conheça-te a ti mesmo, né? Saiba quem você é, faça um self-dialógico, um solilóquio com você mesmo, e aí descubra quem você é, o que você tem. Os seus pontos fortes, potencialize. Os seus pontos fracos, descubra-os, trate-os e torne-se forte. Aí. É isso. Né? Querer ser melhor. Bom, aí a diretora das dicas... tá tendo uma sessão de terapia ali, ó. Outra, né? E aí, embora o Jordan coloque 12 características, né? Eu só vou dar spoiler de algumas aqui. Ele diz o seguinte: tem as costas eretas, é a primeira dica dele, primeira regra. Tem as costas eretas e os ombros para trás. Pera. Entendeu? Não pra estufar o peito Sim. e dizer, eu sou o cara. Não. Mas encare as coisas de frente. Chama pra briga. Sim. Sabe, assim, você mesmo. A outra coisa que ele coloca é bem interessante. Cuide de você como você cuidaria de alguém que te deram responsabilidade. Alguém que você ama muito, né? Alguém que você ama muito, é isso que ele coloca. A outra que ele coloca é, seja amigo de quem quer o seu melhor. Olha o que eu tenho visto de gente indo pro buraco, porque os amigos estão indo pro buraco. Sim, eu tava comentando isso ontem com uma amiga. Ela tava me contando um caso de uma pessoa que foi pro buraco e só queria andar com pessoas. Exatamente. Enfim. E não adianta, se você começar a andar com gente assim, você acaba indo. Sim. Aqueles meninos que colocaram fogo no índio, Uhum. né? Um deles não foi, teve diarreia. Mas ele disse, se eu tivesse ido, eu teria botado fogo também. Olha só. Então, a depender de com quem a gente anda, a gente vai fazer coisas que a gente... Ditado de vó, né? Diga com quem tu andas que eu direi quem tu és. Isso, exatamente. Olha que interessante. Deixe a sua casa em perfeita ordem antes de querer mudar o mundo. Total. Eu não sei se tem a ver, mas fala assim, tipo, antes de levantar, antes de querer mudar seu dia, uma coisa assim, arrume sua cama. Isso, exatamente. Quando minha cama tá bagunçada, eu fico, gente, como é que eu vou trabalhar? Isso. Busque o que é significativo e não o que é conveniente.
Diga a verdade, ou pelo menos não minta. Uau. Nossa, isso é forte, hein? Bem na lata. Seja preciso no que diz. Você não precisa falar por meio de sofismas. E você não precisa ficar dando volta, cara. Não, olha, eu preciso te falar. A gente é tão libertador quando a gente aprende isso. Eu não gostei da forma como você falou comigo. Sim. Dá pra você da próxima vez falar de outra forma? Eu aprendi a fazer isso. Eu tinha muita dificuldade. Um dia eu falo, então, mas eu não gosto quando isso aqui acontece. Exatamente. Eu não gosto. Exatamente. Às vezes eu fico meio sem jeito, assim, mas eu falo, porque depois eu que me lasco. Eu quero fazer deixar um último desafio na minha fala, que aí eu não Claro. vou falar mais nada. Eu amo isso aqui. Eu vou pegar aqui o celular só pra Pode, olhar, porque eu não sei claro. decor. Esse eu tenho que falar. Tem um psicanalista chamado Nelson Portier. E ele escreveu os 5 capítulos de uma autobiografia. Uhum. E ela bate. Esses 5 capítulos batem. Prepara aí para apanhar, Duda. Porque ela bate. Nelson Portier escreveu autobiografia em 5 capítulos. E ele diz o seguinte: ando por uma rua e há um buraco fundo na calçada. Eu caio dentro. Estou perdido, sou impotente. Não é minha culpa. E levo uma eternidade para encontrar a saída. Ando pela mesma rua e há um buraco fundo na calçada. Eu finjo que não vejo, caio de novo. Não posso acreditar. Não posso acreditar que eu estou no mesmo lugar. Mas não é culpa minha. Eu ainda levo muito tempo para sair de lá. Ando pela mesma rua e há um buraco fundo na calçada. Eu vejo que ele está lá e eu caio. É um hábito. Meus olhos estão abertos e eu sei onde estou. É minha culpa. Eu saio imediatamente. Ando pela mesma rua e há um buraco fundo na calçada e eu ando em torno dele. 5º capítulo. Ando por outra rua. Cara, eu ia falar. Tava vendo você falar assim, gente, esse homem não tinha outro caminho pra ele passar, ele tinha que ir na mesma rua. Pelo amor de No Deus. 5º, mas você viu o processo? Vi que tem um processo, sim. Ando por outra rua. É isso, né? Eu acho que com isso a gente encerra, né? Sheila, muito obrigado. Muito, muito obrigado. Você gostou, diretora? Ai, eu amei, eu tô aqui nocauteada. Ela é fofa, Se você não ouviu, a diretora disse que está nocauteada, né? Porque o microfone tá longe. Sheila, muito obrigado mesmo. Você viu que quando eu falei que ia deixar o convite pra voltar, eu não tava mentindo? Verdade. Não é? Então, olha só, próxima vez já tá convidada a voltar, viu? Prazer. Nós temos 2023 inteiro pela frente. Então eu espero te ver de novo aqui. Muito obrigado. E você, cara, que assistiu esse episódio ou ouviu, não sei por onde você tá acompanhando, deixa aqui seu comentário, manda suas dúvidas. Sheila, seus contatos. Insta, YouTube e Face é Sheila Marocolo. A gente vai colocar aqui na tela, porque eu já te falei que o sobrenome dela, assim, tem 2 Cs, não é? É. E aí vai botar o sobrenome aqui na edição bonitinho, vai estar na tela. Se você estiver ouvindo a gente pelo WhatsApp ou pelo Spotify, vai na descrição do episódio que vai estar lá o nome dela e aí você consegue achar alguma outra rede. Não. Não são essas? Então, muito obrigado. Oi. A música e o livro. Ah, não, o livro ela já deu um monte, né? Não foi? Sim? Quer indicar inclusive, outro livro? Tem um que eu também amo, que ele foi best-seller também, e eu super indico, é O Monge e o Executivo. Ai, nossa, esse é eu maravilhoso. acho que a gente tá precisando Eu voltar já pra li. esse livro. Muito bom ele, mas eu li há muito tempo atrás. O Jordan Peterson, ele tem Acima da Ordem, ou A Lei e a Ordem, agora eu me confundi aqui, mas o Jordan Peterson é fácil achar. E esse das 12 regras, Uau, legal. E música? Oceans. Hilson? Adoro. Oceans do Hilson. Gosto muito. Eu gosto da versão do CD Zion deles, muito bom. 2014, se não me engano. Show. Então anota aí. Antes de iniciar, deixa eu só navegar. Ela pediu pra vir no episódio? Calma aí. Vixe, eita, temos surpresas no episódio. O que tá acontecendo? Que ninguém me falou nada. Eu fiquei Estou nervoso. sabendo. Já me deixou ansioso. Uma coisa legal, viu? Troca a palavra ansioso por na expectativa. Boa, estou na expectativa. Nossa, e aí fica chique, né? Estou na expectativa do que a minha chefe irá fazer. Here? Uau! São mimos, Sheila. Gente, que fofo. Nossa!
pessoas que vêm a segunda vez aqui. Ganham outros mimos? Gente, não. que- Ai, eu tô quase aqui, ó. O que tem aqui? Então, olha, do Sebrae pra você, Shiva. que Mas abre pra gente ver que eu quero. Daquele, Eu né? não tô sabendo. Foi a Vivi que preparou. Gente! É uma capinha? Não, Capa, isso deixa eu ver, não? eu acho que isso é uma Abre mochila. aí, eu abro esse Esse aqui. é uma mochila. É uma mochila e isso é uma marmiteira. Uma lancheirinha. Ai, eu estou precisando de uma lancheira. Pra você colocar o pingado. Brincadeira. Agora eu posso pôr. Brincadeira. Esse aqui é uma Mas mochila. agora eu graduei, eu tô no cappuccino. Ah. Gente, amei, olha. Olha, isso aqui é uma mochila. lancheira. Uma mochilinha. Ah, que fofo. Lindo, né? Obrigada, gente, amei. Então, Thanks. com isso, muito obrigado, Sheila. Siga a gente nas redes sociais, elas já apareceram aqui na tela. Até a próxima. Valeu. Falou. Beijo. Tchau, obrigado, Sheila.